Quero ler juntamente com os irmãos no livro de Lucas. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1 aqui em Lucas. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Vamos orar. Deus Pai, poderoso e eterno, Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui diante de Tua presença, Senhor Jesus. Agora te pedindo, Pai, que o Senhor venha continuar falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Fala, Senhor Jesus, profundo, oculto e escondido, Deus. Fala, Jesus, maravilhoso e santo, e nos dê entendimento, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aqui em Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu estava meditando a palavra do Senhor, lendo, pedindo a Deus uma palavra. E o Senhor tocou no meu coração essa palavra. E na semana passada, no sábado, eu estava em casa ouvindo o louvor. E estava ali lavando a louça. E geralmente eu costumo ficar ali, lavando a louça, pensando, orando, pensando o que eu vou fazer, pensando como que vai ser o decorrer do dia, né? E aí a gente estava em casa ouvindo o louvor para ensaiar. O Alan colocou lá, estava ajeitando a casa, e eu estava lavando a louça e estava ali orando e pensando. Eu estava mais pensando, para ser sincera com os irmãos, do que orando. Porque, à medida que eu orava a Deus, glorificava ao Senhor, né? Eu sempre costumo orar e glorificar a Deus, então eu orava: Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom. Mas uma oração assim, muito, vamos dizer assim, vaga. Orando assim, igual o pastor fala às vezes, orando no automático, né? E estava ali ouvindo o louvor e pensando: vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho tal coisa para fazer. E aí, de repente, na minha cabeça veio uma ideia daquilo que eu estava pensando, que estava orando, que eu estava conversando com Deus. Veio uma ideia de algo que eu queria fazer, de uma atitude que eu queria tomar e envolver o Alan. E aí eu peguei e falei assim para o Alan: Alan, vem aqui, eu acabei de ter uma ideia. Aí o Alan pegou, estava ali limpando a sala, e pegou e falou: o quê? O louvor estava alto, né? O quê? Eu falei para ele: acabei de ter uma ideia aqui, vem aqui. E ali, à medida que o Alan veio vindo até mim para ouvir o que eu tinha para falar, irmãos, imediatamente o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse: você não está sabendo orar. Primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. E ali, na hora que eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar no meu coração, eu tive a certeza de que eu estava orando e pensando e querendo, muitas das vezes, igual o pastor fala, falar para Deus como que ele deveria fazer. E aí na minha cabeça veio a ideia, e aí eu chamei o meu esposo. E aí quando ele chegou em mim para falar, ele falou: fala, Daniele. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: nada não. Aí ele pegou e falou: fala, menina. Aí eu falei assim: depois eu te falo. Depois eu te falo. Porque eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando exatamente na minha cabeça, ouvindo aquilo que estava na minha cabeça. O Espírito Santo de Deus falou para mim: você não está sabendo orar. E ali, meus amados irmãos, eu estava lavando a louça, terminei. E quando eu fui guardar a louça, eu lembro exatamente eu pensando e lembrando daquele documentário que o Alan colocou, não faz muito tempo, para a gente assistir, que se chama A Fé Não Fingida. E ali o Senhor me lembrou
deste documentário, onde algumas irmãs, servas do Senhor, estão ali naquele documentário, dando o relato de como que deve ser a nossa oração. Uma oração, meus amados irmãos, que elas falam ali, de acordo com a palavra de Deus, em Tiago, que fala que é para não termos uma oração fingida. E ali veio na minha memória este documentário. E ali eu não falei mais nada para o Alan, continuei o meu dia normal, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração sobre isso, mas eu também questionei. Falei, Senhor, não estou sabendo orar. Mas eu estava orando e na oração eu estava glorificando o seu nome. Na oração eu estava falando contigo. Na oração eu estava contando os meus planos. Na oração eu estava falando para o Senhor como que eu queria que fosse o meu dia. Na oração eu estava te falando como que eu deveria fazer. Senhor, como não saí a orar ainda? Mas eu oro de dia, oro de noite, oro de madrugada, oro sentada, oro andando, oro lavando louça, oro na igreja, oro em casa. E mesmo assim ainda não estou sabendo orar. Meus amados irmãos, o Senhor me levou a ler nesta noite em Lucas. Eu digo nesta noite porque quando o pastor fez o convite para trazer a palavra, eu fiquei pedindo a Deus uma palavra. Senhor, fala não somente com o meu coração, no meu coração, mas fala com a tua igreja. E o Senhor me levou a ler exatamente em Lucas, no capítulo 11. A palavra de Deus vai nos dizer, e nós sabemos que Jesus era um homem de oração. Jesus, nós sabemos, a palavra de Deus vai nos relatar que muitas vezes ele estava ali, reunido com os discípulos, ele pegava, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que em algum momento, ele se afastava dos seus discípulos e ele ia orar. Ele ia falar com o Pai, ele ia falar com Deus. Jesus estava dando aos seus discípulos exemplo. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que mesmo estando em um momento de comunhão, mesmo estando em oração ali com todos, tinha que ter um momento entre ele e Deus. Os discípulos e Deus. Nós e Deus. Agora, meus amados irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 11 que nós vamos ler, que nós lemos, a gente vê um dos discípulos de Jesus falando para ele: Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E a resposta de Jesus, mesmo estando aqui no livro de Lucas, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, no versículo 9. Todos nós conhecemos. Mateus capítulo 6, versículo 9, vai nos dizer sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi o que Jesus fez para ensinar os seus discípulos a orarem. Quando um deles chega até Jesus e fala: Senhor, ensina-nos, Jesus vai dizer para ele: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E quando eu estava aqui, meus amados irmãos, lendo a palavra do Senhor, essa passagem que Jesus explica para os seus discípulos, ensina para eles como que deve orar. E nós sabemos que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração linda, ela é uma oração maravilhosa, ela é uma oração cheia de riqueza, uma oração cheia de detalhes. Ela é uma oração completa. Nós sabemos que o Pai Nosso, ele é orado não somente por nós cristãos, mas é orado por outras religiões, é orado por outras pessoas que seguem outras religiões mesmo. Elas incluem ali a oração do Pai Nosso. E nós, quando nós olhamos para o dicionário e buscamos a palavra oração, no dicionário a gente vai ver que oração ele significa súplica.
Oração, ele significa uma reza, ele significa um pedido a Deus, um pedido a alguma divindade, ele significa uma prece. Uma oração, nós que estamos na presença do Senhor e somos cristãos, nós sabemos que a oração, ela é muito mais do que isso que o dicionário fala. Ela é muito mais do que uma reza, do que uma prece, do que uma repetição. Ela é uma conexão diretamente com Deus. Quando nós estamos orando, nós sabemos que nós estamos nos conectando diretamente com o Senhor, o nosso Deus. E a oração do Pai Nosso, agora Jesus deixa para os seus discípulos. E quando eu orei, meus amados irmãos, para a oração do Pai Nosso, eu me lembrei que antes mesmo, quando eu era bem jovem, minha avó sempre nos ensinou a orarmos o Pai Nosso. Os meninos cresceram sabendo orar o Pai Nosso. Todos os dias eu falava para eles, vocês vão orar o Pai Nosso antes de você dormir. Antes de vocês dormirem, vocês vão orar o Pai Nosso. Antes de vocês dormirem, vocês têm que orar o Pai Nosso. Mas, meus amados irmãos, quando nós olhamos para aqui, que Deus está falando em Mateus, no capítulo 6, Jesus está falando ali com os discípulos sobre uma oração que ela vai muito mais além do que uma repetição. É uma oração, meus amados irmãos, que nós devemos repetir sim. Mas, Daniele, como devemos repetir se Jesus fala para nós não sermos repetitivos? A nossa oração, ela não tem que ser uma oração que repete, repete, repete. Mas agora você diz que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser repetida. Sim, ela tem que ser repetida. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo para as nossas vidas. Ela tem que ser repetida em nossas vidas. Ela tem que ser repetida todas as vezes que nós orarmos. Mas não necessariamente da mesma forma que estar aqui. Ela não precisa ser, meus amados irmãos, repetida de uma forma que eu consiga falar no automático. A oração do Pai Nosso, todo mundo sabe de cor e salteado, mas o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos não era isso. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que na oração era importante a conexão, a comunhão para com o Pai, mas que tivessem em oração a glorificação a Deus, que tivessem em sua oração o entendimento que Deus é Deus Todo-Poderoso, que tivessem, meus amados irmãos, em suas orações o entendimento do perdão, que tivessem em suas orações o entendimento do amor, que tivessem em suas orações o entendimento que a vontade de Deus seja prevalecida, que a vontade de Deus esteja sobre todas as coisas. E quando o Senhor fez eu meditar no livro, meus amados irmãos, de Mateus, e ler novamente sobre a oração do Pai Nosso, eu comecei a entender o porquê que Deus tinha falado para mim que eu não estava sabendo orar. Muitas das vezes nós não estamos sabendo orar, muitas das vezes nós não estamos orando direito. Mas como, Daniele, não estamos orando direito? Porque o modelo que Jesus deixou para os discípulos, meus amados irmãos, é até hoje, é para as nossas vidas até hoje. Não foi somente para os discípulos, são para todos nós. A oração de todo crente tem que ter necessariamente tudo isso que Jesus deixou no Pai Nosso. A oração do crente, meus amados irmãos, tem que ter necessariamente tudo isso que Jesus deixou como o modelo para as nossas vidas. Eu quero ler juntamente com os irmãos lá no versículo 5 do capítulo 6. Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Jesus estava ali falando com os seus discípulos, e ele diz assim no versículo 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus, meus amados irmãos, tinha vezes que nós sabemos que ele orava em alta voz, para todos ouvirem, mas para glorificar o Pai. Tinha vezes que Jesus orava sozinho, mas era para glorificar o Pai. Mas Jesus agora está ensinando os seus discípulos, olha, não orais como os hipócritas. Eles oram em pé, eles oram alto, eles oram gritando, mas não é para glorificar o Pai. Eles oram para que as pessoas possam ver e recompensá-los, e admirá-los,
e exaltá-los com as suas orações, com as suas palavras bonitas, com as suas palavras benditas, bem colocadas, mas vós não, quando orareis, orareis de forma diferente. E aí Jesus vai dizer no versículo 6 como que eles devem orar: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te responderá. Mas Daniel, eu não posso orar em voz alta, mas eu não posso orar gritando, mas eu não posso orar de uma voz que todos possam ouvir. Você pode, desde que na sua oração a glória seja somente para Deus. Eu não posso, meus amados irmãos, estar aqui num domingo na igreja, numa reunião de oração, orando alto, querendo gritar, querendo aparecer, orar de uma forma que venha chamar a atenção para a minha oração. Hipocrisia, e aí não provém de Deus. Se eu estiver orando e elevar a minha voz, mas o intuito de levar a minha voz é em derramar-me na presença do Senhor, é em glorificar o nome santo do Senhor, é exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém. Amém. Mas se eu quiser orar, meus amados irmãos, entrar no meu quarto, como diz a palavra do Senhor, eu vou orar alto ou eu vou orar baixo, eu vou estar orando secretamente. Mas como secretamente? Como que eu posso orar secretamente se eu estou orando em voz alta? Às vezes até mesmo em casa, quando eu vou orar, eu oro em voz alta, vou orar pelos meninos, eu oro em voz alta, eu oro em casa, eu oro em voz alta. Como secretamente? Secretamente porque aquilo que está no nosso coração, só quem vê é Deus. Aquilo que está no nosso coração, só quem conhece é o Espírito Santo de Deus. Não importa o tom da minha voz, o que importa é aquilo que está no meu coração. A Bíblia diz que eles oravam, os hipócritas oravam, os fariseus oravam, os estudiosos oravam, mas porque eles queriam a glória para si. A recompensa deles, a palavra de Deus diz, chegou. Eles tiveram a sua recompensa. Mas quando nós oramos na presença do Senhor, em secreto, a recompensa, ela vem de Deus. A recompensa vem daquele que em secretamente também nos vê. No versículo 7 ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E quantas pessoas a gente não conhece, e até mesmo cristãos que oram repetidamente a mesma coisa e fica orando, e repetindo, achando que o fato de eles repetirem, vai surtir algum efeito. E a palavra de Deus está dizendo que não vai. Se na oração repetida que eu e você fizer não tiver glorificação a Deus, se na oração repetida que eu e você fizer não tiver algo para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, se na oração repetida que eu e você fizer não tiver humilhação, de nada vai valer. Mas Daniel, de que forma repetida? Repetida, meus amados irmãos, como fazem as pessoas que são católicas. Repetida, meus amados irmãos, como fazem aquelas pessoas que são hipócritas. Repetidas, meus amados irmãos, não da forma que oramos várias vezes, mas sim como oramos. A Bíblia fala que Daniel, ele orava ali 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel ia lá e orava ao Senhor. Se as pessoas forem olhar, ela vai dizer repetidamente, mas ninguém sabe como que era a oração de Daniel. Ninguém sabe como que era o secreto que Daniel tinha em seu coração para com Deus. E Jesus está ensinando aos seus discípulos a não orarem desta forma. No versículo 8 ele vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe perdides. Antes mesmo de abrirmos a nossa boca, o nosso Deus poderoso sabe o que é necessário para cada um de nós. Antes mesmo, meus amados irmãos, de pensarmos, sequer pensarmos, o nosso Deus sabe aquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, o Senhor me fez lembrar da oração de Ana. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de 1 Samuel. No capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1 nos diz assim, no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto:
dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elias fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A gente sabe que Ana, ela tinha um pedido, ela tinha um desejo no seu coração. Ela queria um filho. Ela buscava de Deus um herdeiro. Ela buscava do Senhor um filho para ela. A palavra de Deus agora nos diz que Ana está ali orando. Ana está orando sem cessar. Ana está orando insistentemente. Ana está buscando um filho. Ana, em sua oração, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que os seus lábios só batiam. Ela orava em seu coração. E nós lemos o que Ana orou em seu coração. Senhor, se tu me deres um filho. Senhor, se tu me deres um filho. O teu nome será glorificado, Senhor, através desse menino. Se tu me deres um filho, Senhor, eu entregarei ele na tua casa. Ah, meus amados irmãos, aqui na oração de Ana, aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, aqui na oração de Ana, meus amados irmãos, a glorificação a Deus, aqui na oração de Ana, o amor, aqui na oração de Ana, o perdão. Mas como Daniele, você consegue enxergar o perdão? A palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, lá na oração do Pai Nosso, que à medida que eu perdoar, eu vou ser perdoada. Como que não tem perdão aqui na oração de Ana? Se Ana ficasse focada ali no que Penina falava para ela todos os dias, se Ana ficasse com seu coração enraivado, se Ana ficasse com seu coração amargurado, no sentido de guardar raiva e rancor, Ana não teria alcançado da parte de Deus o que ela alcançou. Ana precisava, meus amados irmãos, orar desta forma, mas entendendo que o perdão tinha que estar sobre a vida dela. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Às vezes eu não sou perdoada porque eu ainda não consegui perdoar na mesma medida. Às vezes, meus amados irmãos, eu não fui atendida ainda em minha oração porque eu não estou sabendo pedir. Eu não estou sabendo pedir. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como pedis mal? Mas eu estou orando, eu estou buscando, mas eu estou pedindo para Deus, mas ainda assim não está sabendo orar direito, ainda assim não está sabendo pedir. Está pedindo sim, mas é para gastar com aquilo que não é pão. Está pedindo sim, mas era para satisfazer a tua vontade. Está pedindo sim, mas não tem glorificação na sua petição. Está pedindo sim, mas não está sabendo pedir. Oh, meus amados irmãos, Senhor Jesus agora olha para os discípulos. Ele consegue enxergar ali na vida dos seus discípulos o quê? Humildade. Humildade. Estamos falando de homens, meus amados irmãos, estudiosos, tinham a letra em seu coração, tinha a palavra, tinham estudos, muitos deles tinham estudos, muitos não tinham, mas o maior de todos que eles tinham em seu coração era a vontade de aprender do Senhor Jesus. O que eles mais tinham em seu coração era aprender com o mestre, era aproveitar cada momento. Jesus, meus amados irmãos, olhando para o coração deles, diz agora, olha, quando orareis assim, Pai nosso que estás no céu. É necessário que na sua oração você consiga entender que você está orando por aquele que está no céu, aquele que está vendo tudo e todas as coisas. Quando orareis assim, santificado seja o teu nome. Talvez na minha oração eu não consiga declarar a glória de Deus, talvez na minha oração eu não consiga declarar o poder de Deus, talvez na minha oração eu não consiga glorificar o nome de Deus. Meus amados irmãos, o que o Senhor está nos levando a entender que é necessário orarmos, mas sabermos orar. É necessário orarmos, mas sabermos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a
tua vontade. Aí eu entendi o que o Senhor estava dizendo para mim, não é a tua vontade, porque se soubesse orar, saberia orar de uma forma que a minha vontade seja prevalecida, a minha vontade seja prevalecida. Venha o teu reino, o teu reino. Oh, meus amados irmãos, muitas das vezes nós criticamos as pessoas, nós criticamos os outros, mas porque nós não olhamos para nós mesmos. Nós somos muito rápidos em apontar, mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e pensarmos, Senhor, 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 quantos e quantos anos dentro da igreja, quantos e quantos anos dentro da igreja, e eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a orar, Senhor, eu preciso aprender a orar, porque na oração diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e muitas das vezes eu caio na tentação, porque eu não estou sabendo pedir a Deus. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me do mal. Oh, meus amados irmãos, quando o Senhor colocou no meu coração, eu confesso para os irmãos que eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu comecei a chorar na hora que eu estava lendo a Bíblia, porque eu pensei, Senhor, Senhor Jesus, a oração ela é muito preciosa, a oração ela vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos, ela vai muito mais além do que aquilo que pensamos. A oração é eu parar e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, Senhor Jesus, a tua vontade venha prevalecer, Senhor Jesus, a oração ela tem que ter propósito, Senhor, a oração ela tem que ter perguntas, a oração ela tem que ter resposta, a oração ela tem que ter adoração, a oração ela tem que ter glorificação no nome do Senhor, porque é preciso nós entendermos como devemos orar. Pelo que devemos orar? E qual é a condição? Até na oração do Pai Nosso tem condição. É preciso nós entendermos como servos de Deus, que tudo na presença do Senhor é a condição. Tudo. Tudo há condição. E na oração do Pai Nosso também tem. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, eu fiquei pedindo a Deus a misericórdia sobre a minha vida mesmo, pelo que Deus me falou no sábado, e por aquilo que muitas das vezes eu oro, sem saber orar. E eu agradeci a Deus porque Ele me mostrou que a oração do Pai Nosso, ela não é para ser dita só por dizer. Ela não é para ser dita como decoreba, sabe? A gente vai lá e decora e pronto. Eu sei a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Não. Ela é para ser uma oração sincera. Ela é uma oração de modelo. Nossa oração com Deus tem que ter sinceridade. A nossa oração com Deus tem que ter humilhação. Na nossa oração com Deus tem que ter glorificação. Na nossa oração com Deus tem que ter o principal, que é a humilhação. Ana, ela disse para Eli, eu não estou embriagada. Eu não estou embriagada, mas a minha alma está amargurada. A minha alma está amargurada. Ana disse para Eli, não julgue a tua serva. No meu coração eu tenho uma oração. A minha alma está amargurada. E se a gente for ler mais um pouquinho mais para frente, a Ana vai dizer, olha, na minha oração tem muitas amarguras. Na minha oração eu conto para Deus aquilo que eu estou sentindo. Na minha oração tem a minha sinceridade. Na minha oração eu coloco as minhas queixas. Ana vai dizer para ele desta forma. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele disse para ela, então vai mulher, vai e que seja feito conforme a tua petição. Que a tua oração seja atendida, que a tua oração chegue até os céus, que o teu clamor seja atendido. Ana estava orando ali, meus amados irmãos. A palavra de Deus não vai dizer que Ana gritava, que Ana berrava, que Ana chamava a atenção das pessoas, não. Ana chamava a atenção de um só, Jesus Cristo. Ana queria a atenção de um só, de Deus.
Ela queria que somente um ouvisse. Bastava um somente entendê-la. Porque muitas das vezes a gente ora e a gente pede oração para as pessoas. E quando as pessoas oram por nós, é curioso que quando as pessoas oram por nós, a gente fala, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim, pastor, ora por mim. E aí, se a pessoa ora por nós e nós não entendemos a oração que a pessoa fez, a gente já fica pensando, nossa, mas eu pedi oração por tal coisa, e eu vi ali que quando o irmão estava orando, a irmã, o pastor, na oração ele falava uma coisa que nem foi o que eu pedi, nem foi o que eu estava pedindo. E nós não sabemos, meus irmãos, o trabalhar de Deus. Às vezes a pessoa vai orar, ela ora pelo seu pedido, mas Deus leva ela a orar por mais coisas ou por coisas diferentes. Mas por quê? Está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus para orar do jeito que está escrito aqui em Mateus. Para orar, para que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E se a vontade de Deus sobre as nossas vidas for uma oração, meus amados, que vai nos levar de formas diferentes, amém. Amém. Porque a oração termina com amém. E o amém é o consentimento. O amém é o assim seja. O amém é o eu aceito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 13, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso começa com a glorificação no nome do Senhor e termina com o poder, a glória e a honra no nome do Senhor. Que possamos entender que a oração é uma oração completa. Completa. E eu posso dizer para os irmãos, se você hoje, amanhã ou depois, ou qualquer outro dia, não tiver palavras para dizer, não sabe o que dizer, Senhor, eu não sei nem o que pensar, eu não sei nem como te pedir, nem o que te pedir. Leia Mateus. Leia Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 14, que Deus vai entender. Amém?